Para a gente continuar explorando, analisando este assunto e as potencialidades deste grande acordo de livre comércio, a gente conversa com a Tatiana Prazeres, secretária do Comércio Exterior do MIDIC. Secretária, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. O acordo que será assinado no sábado é o maior avanço em comércio exterior desde o Mercosul, secretária? Boa noite. Boa noite, Nakagawa. Eu acho que você resumiu muito bem, né? É certamente o maior acordo assinado pelo Mercosul desde a sua criação, é um divisor de águas na história do comércio exterior do Brasil e certamente vai dinamizar o nosso comércio, criar oportunidades para que empresas possam diversificar mercados, buscar novas oportunidades. É uma oportunidade para a gente modernizar o parque industrial brasileiro também, é uma oportunidade para que o Brasil se insira melhor em cadeias de valor, de maneira que sim, estamos diante de um feito histórico. E a partir dessa assinatura, secretária, quais parecem ser as áreas mais promissoras a partir dessa área de livre comércio para a economia brasileira? Nakagawa, de fato, depois da assinatura é necessária a entrada em vigor do acordo, o processo de ratificação, como foi explicado, mas o que é interessante destacar é que, a partir da entrada em vigor do acordo, mais de 5 mil produtos do Brasil terão acesso livre de tarifas no mercado europeu. Então, é ampla a gama de produtos que se beneficiam imediatamente com tarifa zero, e para o conjunto dos produtos brasileiros, né, a gente está falando aqui de mais de 90% de tudo que o Brasil exporta para a União Europeia será liberalizado em termos de tarifas. Então, para 5 mil produtos, essa liberalização é imediata, é na entrada em vigor, e para o restante dos produtos, você tem uma redução gradual das alíquotas no bloco europeu, de maneira que em 10 anos nós teremos basicamente todo o nosso comércio liberalizado para a União Europeia. Então, são benefícios que vão desde o agro até as indústrias mais sofisticadas, máquinas e equipamentos, passando por móveis, passando por confecções, passando pelo setor siderúrgico, ampla gama de produtos que se beneficia, mais de 90% de tudo que a gente vende para o bloco europeu. Secretária, além dessa possibilidade da perspectiva de aumento das exportações, muitos economistas chamam a atenção para o aspecto positivo que será ter padrões europeus na manufatura, na produção de itens aqui no Mercosul. O que dá para dizer sobre isso? O consumidor brasileiro também será beneficiado com esse padrão europeu que passa a ser aplicado, ou passa a ser uma régua da indústria brasileira? Essa é uma ótima pergunta, né? Normalmente, quando a gente fala dos benefícios do acordo, nós começamos destacando as exportações, mas, na verdade, para o consumidor brasileiro, sim, há benefícios, né? O acesso a uma gama mais diversificada de produtos, a concorrência, não é? Que gera também para o consumidor o acesso a produtos mais baratos, a preços mais competitivos, a oportunidade de modernização da indústria brasileira a partir não apenas de acesso à tecnologia, máquinas, equipamentos, mas também insumos mais competitivos. E aí, claro, em se tratando de um bloco com padrões elevados, não é, de qualidade, em se tratando de um bloco, Nakagawa, que costuma definir os padrões internacionais, o que a gente chama de efeito Bruxelas, aquilo que se define na União Europeia acaba influenciando o debate internacional a respeito de vários temas. Enfim, por exemplo, proteção de dados no Brasil foi influenciada pela discussão na União Europeia, padrões de alta qualidade para produtos, isso tudo também pode fazer com que a indústria brasileira tenha um incentivo a mais para produzir com qualidade maior, com padrões internacionais, etc., e acessar o bloco europeu, na verdade, é também um cartão de visita para a diversificação para além da União Europeia, né? Ou seja, para que nós possamos alcançar outros mercados. Eu conheço um monte de consumidor que está contando os dias, secretária, para a chegada de itens europeus mais baratos no mercado brasileiro. Mas no meio dessa perspectiva, alguns setores da economia brasileira estão preocupados e demonstraram essa preocupação ao longo dos últimos dias. Por exemplo, a indústria de vinhos. O que dizer para os setores da nossa economia que temem a concorrência dos europeus, secretária? Olha, a mensagem é a seguinte: essa negociação que durou 25 anos, né, resultou num acordo que, na nossa visão, é equilibrado, que contempla salvaguardas, contempla
medidas para lidar com alterações repentinas, abruptas no fluxo de importações que venham a causar prejuízo à indústria brasileira. O acordo contempla, por exemplo, a possibilidade de adoção de medidas antidumping, de medidas compensatórias, existem salvaguardas específicas para setores como o setor automotivo. Houve uma série de cuidados, não é, que foram tomados ao longo da negociação de maneira a permitir que a indústria brasileira se prepare, né, para esse momento importante, que é de uma abertura que é planejada, é gradual, né? É importante lembrar que a União Europeia é relevante, mas tem uma fatia, enfim, de volta de 16% de tudo que o Brasil importa, então é uma exposição à economia internacional planejada, gradual, e que dará tempo ao setor privado para se adaptar. Não sendo suficiente, o acordo contempla mecanismos que podem ajudar a intervenções pontuais, né, para lidar com dificuldades que venham a surgir. Mas o acordo demorou tanto tempo para ser concluído porque exatamente contempla essas dificuldades, né? Você precisa lidar com o que a gente chama de interesses ofensivos e defensivos, né? E aí você tem 4 países de um lado, 27 países de outro, e aí nós chegamos no equilíbrio que nos parece razoável. É um resultado que favorece o aumento de produtividade, né, da economia brasileira a partir de uma exposição gradual, planejada à economia internacional por meio desse acordo com a União Europeia. A secretária falou dos jogadores ofensivos e da defesa, e era a defesa que atrasou a assinatura desse acordo, porque, especialmente do lado de lá do Atlântico, o setor agro estava lá na retranca, não queria, porque não queria, na verdade não quer até agora. Agora, secretária, de alguma maneira, a assinatura no sábado dá bons argumentos, melhora as condições do Brasil e do Mercosul diante da guerra comercial que a gente vive hoje no planeta? Ou seja, ter um acordo deste tipo, com este tamanho, aumenta o poder de barganha do Brasil, por exemplo, nas negociações com a Casa Branca? Certamente, né? Ou seja, a negociação de um acordo deste porte envia uma mensagem poderosa para o mundo de que o Mercosul é um bloco aberto a negócios, um bloco interessado em ampliar e diversificar sua rede de acordos comerciais, um bloco interessado em promover o comércio baseado em regras, um bloco que acredita em parcerias, que acredita em investimentos, que acredita em comércio, né? Na Cacau é muito interessante ver como, depois do anúncio da conclusão dessas negociações, né, em dezembro de 24, aumentou o interesse de outros países nas negociações com o Mercosul. E nesse momento histórico, o que o Mercosul está fazendo é buscar definir prioridades. Então, nós vamos avançar a negociação com os canadenses, nós vamos buscar expandir o nosso acordo com a Índia, nós vamos buscar explorar oportunidades na Ásia, com a Indonésia, Vietnã, ou seja, há um interesse renovado do restante do mundo no Mercosul, certamente em função da conclusão de negociações robustas como essa com a União Europeia, mas também com o EFTA, né, que foi assinado no ano passado, com Singapura, que foi assinado em 23. Então, é um momento muito positivo para nós diversificarmos parcerias comerciais e fortalecermos os vínculos por meio de acordos que ajudam a dar mais segurança, mais previsibilidade para o operador do comércio exterior. Não apenas se trata de abrir oportunidades, mas trazer essa previsibilidade que, no contexto desafiador em que a gente vive hoje, tem muito valor. Secretária, uma pergunta assim, talvez meio discreta. Há quantos anos a senhora estava envolvida nessas tratativas com os europeus? É uma ótima pergunta. Eu sou funcionária de carreira do Ministério do Desenvolvimento, então tenho muito orgulho de estar, nesse momento, ocupando essa posição. Eu lembro que eu passei num concurso em 2002, e no concurso havia uma pergunta sobre esta negociação, né? Então é muito, enfim, é muito gratificante realmente poder presenciar esse momento histórico, mas, sobretudo, ter participado, né, ativamente dessa etapa final da negociação. Eu fui secretária de Comércio Exterior também entre 2011 e 2013, e eu lembro que nós fizemos consultas públicas para ouvir as preocupações ofensivas e defensivas do setor privado brasileiro, mas essa enfim, é um empreendimento que envolveu muitas gerações, né, de negociadores no Brasil, no Mercosul, na União Europeia. A brincadeira interna é que a gente precisava fazer uma festa, mas não tem lugar para caber todos aqueles que contribuíram para esse resultado. E a partir de agora, secretária, depois desse feito histórico, geracional, quais passam a ser as prioridades da tua secretaria e do Ministério?
Olha, é importante que o acordo entre em vigor, né? O Uhum. trabalho não termina aqui, essa etapa importante, a aprovação no Congresso brasileiro, e depois da promoção, né, daquelas oportunidades que estão estabelecidas a partir do acordo. As oportunidades estabelecidas no acordo precisam virar negócios, e para isso trabalhar com o setor privado vai ser fundamental. Então, enfim, estou ansiosa também por essa etapa de promoção de negócios a partir da implementação do acordo. Além disso, o que nós precisamos é aproveitar esse momento para consolidar essas outras negociações em curso. Eu menciono, por exemplo, uma negociação avançada com Emirados Árabes Unidos, a nossa expectativa é de poder concluir essa negociação em breve. E uma outra agenda que é muito cara ao vice-presidente, ministro Alckmin, é a agenda de desburocratização, né? Então, o Portal Único de Comércio Exterior será implementado neste ano. A nossa expectativa é de que nós tenhamos aí 80% de todas as importações do Brasil realizadas via portal, o que significa uma economia de mais de 40 bilhões de reais por ano para todos aqueles que operam o comércio exterior do Brasil. Secretária, já que a senhora está aqui com a gente, uma pergunta fora desse assunto do Mercosul e União Europeia. O presidente Donald Trump anunciou que pretende aplicar uma tarifa sobre países que negociam com o Irã. Como é que o MIDIC tem acompanhado essa história? Já foi tema de reunião ou de tratativas com os americanos? Cacau, nós precisamos aguardar os detalhes, né, da medida, a publicação da ordem executiva, Uhum. que, afinal de contas, definirá quais os termos, as condições em que esse anúncio, digamos, tomaria forma. Então, nesse momento, nós estamos aguardando para ter mais clareza do que os americanos pretendem. Nós, claro, mapeamos aqui o nosso comércio com o Irã, mas é importante aguardar antes de fazer qualquer avaliação mais específica sobre esse assunto. Muito bem, a gente conversou com a secretária Tatiana Prazeres, que muito gentilmente nos atendeu aqui. Secretária, de verdade, como cidadão, como jornalista de economia, eu agradeço muito o esforço e empenho de servidores como a senhora, também os nossos colegas diplomatas do Itamaraty, que bateram, sim, em portas, centenas, milhares de portas ao longo das últimas décadas para conseguir chegar a este acordo. De verdade, meu muito obrigado e parabéns por conseguir finalmente assinar esse acordo, secretária. Muito obrigada, eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, até logo, boa noite.